Olá, meu aluno do primeiro ano do ensino médio, você aí que está nas escolas, fique ligado, porque estou trazendo aqui, eu, professor Almeida, mais uma aula de química para você, tá? E a aula de hoje é continuidade das ligações químicas que vocês aprenderam, né? Sabendo que as ligações químicas proporcionam a união dos átomos na formação dos compostos que representam as substâncias. Tudo bem, então? Então, na sequência, veremos aqui o que vão ser abordados nesta aula. Olha aí. Ligação química covalente, parte 2, né? Porque na aula anterior, você aprendeu o que seria ligação covalente. São aquelas cujos átomos ligam-se a uns outros por compartilhamento ou emparelhamento de elétrons, né? Diferente das ligações iônicas, onde cada átomo, um doava elétrons, outro ganhava elétrons, né? Se transformando nos íons cátions e iônios. Aqui, não. Aqui a continuidade é sobre o emparelhamento de elétrons, tá? Então, dando sequência, nós vamos ver os casos especiais de ligações covalentes e vamos também mostrar o que acontece com, digamos assim, sobre o octeto, né? Será que existe sempre aqueles 8 elétrons participando da união dos átomos, né? Sobre a regra do octeto? Acontece que pode haver uma expansão, pode haver um aumento, como também pode haver uma contração de octeto. Lógico, algumas exceções, tá bom? Não são todos os átomos que, ao ligarem-se, contraem-se ou expandem, de maneira nenhuma, tá? Então, existem os casos específicos que nós vamos mostrar nessa aula. Com relação aos casos especiais de ligações covalentes, existem casos especiais de ligações covalentes em que o par de elétrons compartilhados ele é proveniente apenas de um dos átomos que já estiver estável, a qual antigamente chamávamos, né, era denominado ligação dativa, hoje chamamos de ligação coordenada. Aí, ao explicar, né, sobre esse tipo de ligação coordenada ou tipo de ligação dativa, é verdade que quando um determinado átomo ele completar seu octeto, então ele compartilhar elétrons com outros átomos, completando então o seu octeto, vai sobrar elétrons ainda na sua última camada. E em pares, ele pode oferecer aquele par de elétrons para outro átomo, para completar o octeto daquele átomo, para que ele se estabiliza. Então, quando um elétron de um átomo com outro átomo é compartilhado apenas um elétron com um elétron, então é uma ligação covalente comum. Porém, quando um átomo, depois de estar estabilizado, depois de fazer as ligações comuns e se estabilizar, ao sobrar par de elétrons, ele empresta, não é doado. Então, quando você empresta dinheiro, você conta com aquele dinheiro que você emprestou. Ótimo. Quando o átomo emprestar um par de elétrons, ele não está dando. Então, faz parte da eletrosfera daquele átomo que emprestou. E esse par de elétrons é o que constitui a ligação denominada coordenada ou ligação dativa. Tudo bem? Então, agora, já que você sabe o que é uma ligação dativa ou uma ligação coordenada, seguiremos sobre os casos especiais de ligações covalentes. Tudo bem?
Assim sendo, seguindo a regra do octeto, esse artifício é utilizado para manter a estabilidade da molécula, quer dizer, da união de átomos que se ligaram por ligações covalentes. Ressalta-se que a ligação coordenada formada, sua força e as demais características não têm diferença de outras ligações covalentes, ok? Então, continua sendo o que chamamos ligações coordenadas, né? Que, na realidade, é a mesma ligação dativa. Valeu? Aí, vamos observar aqui um exemplo. É muito característico na molécula que representa o monóxido de carbono. Sabemos que a molécula do gás monóxido de carbono, cuja forma molecular é CO, ela é formada pela união de um átomo de carbono, que tem número atômico 6, com um átomo de oxigênio, que tem número atômico 8. E aí? Aí, observando, quando fazemos a distribuição eletrônica, vimos que na última camada o carbono tem 4 elétrons. Para ele se estabilizar, para ele atingir o octeto, ele precisa de 4 elétrons, né? Para estabilizar, que ao estabilizar, ele vai ficar semelhante ao gás nobre neônio, que tem 8 elétrons na última camada. E o oxigênio? O oxigênio, ele tem número atômico 8. Ao fazer a distribuição, contempla 6 elétrons na última camada. Para 8, faltam 2, né? Então, precisa de 2 elétrons para se estabilizar, igualando, portanto, ao neônio. O neônio, ok? Que é um gás nobre. Lógico que o átomo de carbônio, ele vai compartilhar 2 de seus elétrons de valência com o átomo de oxigênio. Desta forma, vai completar o seu octeto e adquirir uma configuração eletrônica com a camada de valência completa, semelhante ao gás nobre. Vamos lá, então? Aqui, ó, o carbono tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio, 6. E aí, o que acontece? Um átomo de carbono, um elétron do carbono com oxigênio, outro carbono com oxigênio. Significa dizer que o carbono estabilizou o oxigênio. O oxigênio tinha 6, ficou com 8. E o carbono tinha 4, ficou com 6. O que acontece? O oxigênio oferece este par de elétrons ao carbono, que essa ligação é a que chamamos a coordenadas ou dativa. Então, lembrando ainda, quando o oxigênio fez as 2 ligações elétron a elétron, sobrou 4 par de elétrons. E aí o carbono não completou o octeto, o oxigênio oferece o par de elétrons. E aí, de uma forma bem representada, olha aqui, o que aconteceu? Olha, dos 4 elétrons que tinham no oxigênio, isso aqui é o que representa a ligação coordenada, de forma que a molécula do monóxido de carbono continua representando um monóxido de carbono, CO. Está lembrando? Lembrando que, na realidade, foram 2 ligações covalentes comuns e uma ligação covalente coordenada, né? Coordenada ou dativa, fazendo com que o carbono se tornasse estável e o oxigênio também se tornava estável. Tá legal? Porque, conforme vocês viram, este par de elétrons, ele não vem um elétron só. Ele é oferecido em forma de par e eu estou colocando as setazinhas só para diferenciar. Joia? Então, eu tenho fórmula estrutural, aquela que representa os elétrons ao redor da eletrosfera, e a forma molecular CO.
que é exatamente do monóxido de carbono. Tudo bem, galera? Mas o oxigênio foi que ofereceu o par de elétrons para o carbono. O carbono ligou com o oxigênio, um elétron de cada lado. Depois o oxigênio, depois que estabilizou com seus 8, como sobrou um par de elétrons, ele emprestou para o carbono. E aí foram duas ligações comuns e uma ligação coordenada que a gente chama de dativa. Sobre o cátion hidrônio. Então, vejamos o que acontece, né? O hidrônio é um íon cuja forma molecular, H3O+, e ela é formada pela união de um átomo de oxigênio, que tem número atômico 8, 6 elétrons na última camada, com 2 átomos de hidrogênio, número atômico 1, que tem apenas um elétron. Na formação do hidrônio, ela ocorre porque existe uma autoionização da água. O que significa dizer? É que a molécula da água, os átomos são ligados por ligações covalentes, nós chamamos de molécula. Mas a molécula da água, ela sofre uma ionização, ok? Então, veja bem, se eu tenho H2O, é como se eu tivesse HOH, HOH. Então, um hidrogênio, ok? Então, a molécula da água, HOH. Então, ela, o quê? Ela recebe, compartilha um elétron da segunda molécula. Por isso que fica H3O+, mais OH-. E, no geral, exatamente, olha só, por que eu tenho aqui OH-1? Nós sabemos que o oxigênio, a carga dele é -2, né? Tem 6 elétrons na última camada, -2. E nós sabemos que o hidrogênio é +1, de forma que quando unindo-se o oxigênio com o hidrogênio, nós vamos ter a hidroxila, o NOx-1. Então, isso em função da transferência de elétrons que ocorre, tá, dos átomos de oxigênio para o átomo de hidrogênio. Tá legal? E aí, a forma estrutural é exatamente essa que nós acabamos de observar. A molécula, H2O. A eletrônica, mostrando os elétrons ao redor do núcleo, né? Os elétrons da última camada de valência. E a estrutural, mostrando a estrutura que aquela molécula representa. Tá? Sobre o gás ozônio. Vocês estão lembrados o que significa o gás ozônio? Aquele que fica na atmosfera, né? Retendo raios ultravioletas do Sol, enfim. A molécula do gás ozônio, cuja fórmula é O3, formada pela união de 3 átomos de oxigênio. Lembrando que cada átomo de oxigênio, ele apresenta 6 elétrons na última camada. E assim, como é que vai acontecer? Bom, se existe 2 átomos de oxigênio entre si, nós abordamos o seguinte. Cada oxigênio, né? Você está vendo ali, ó, 6 elétrons na última camada. Ok. Com outro átomo de oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, ele faz um compartilhamento de elétrons. E para o outro oxigênio, ok? O que acontece? Com 6 elétrons na última camada, uma vez que os 2 primeiros oxigênios se estabilizaram, um par de elétrons desse é oferecido para o terceiro hidrogênio. E aí você passa a ter, olha só, é como se dissesse, o oxigênio estabilizou 2 elétrons compartilhados de cada um. E como sobrou um par de elétrons, é como se ele tivesse emprestado esse par de elétrons para o terceiro oxigênio. Daí você tem 2 ligações covalentes comuns, ou ligações covalentes simples, e você tem uma ligação coordenada na formação da estrutura da molécula do ozônio, que é exatamente O3. Valeu?
É possível o número de elétrons na última camada aumentar? Claro que sim, raras exceções, como também diminuir. E a regra do octeto é uma ferramenta útil para determinação teórica da fórmula dos compostos mais comuns, que são formados por elementos representativos, aqueles elementos lá do grupo A que nós vimos, não é isso? No entanto, a teoria do octeto não nos ajuda a encontrar a fórmula de todos os compostos. Agora, existem exceções a essa regra. É o caso do que acontece com a expansão do octeto, né? A expansão do octeto, ela ocorre exclusivamente com elementos que estão situados lá, olha aí, não é a terceira família, nem o grupo 3, é no terceiro período da tabela periódica, como, por exemplo, o enxofre, né? O enxofre pode formar 3 moléculas diferentes. O SO2, que é o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre e o sulfato de hidrogênio ou o ácido sulfúrico, né? Então, se você verificar, tanto o enxofre como o oxigênio, eles têm 6 elétrons na última camada. Assim sendo, veja bem, se o enxofre, para o SO2, né? Só veja aqui. O enxofre tem 6 elétrons. Tem 6 elétrons na camada de valência. Muito bem. Ok. E o outro oxigênio tem também 6 elétrons na camada de valência. Quando um elétron de cada oxigênio, 2 elétrons de cá e de cá, se ligam por ligação covalente comum, tanto o oxigênio como o enxofre se estabilizou. E digamos que temos aqui o segundo oxigênio, com 6 elétrons na última camada. O enxofre ele não pode mais compartilhar elétrons, porque ele já está estável. O que ele pode oferecer? Oferecer um par de elétrons para o segundo oxigênio, estabiliza o segundo oxigênio, mas o par de elétrons está sendo emprestado. Isso caracteriza o quê? O SO2. Se for o SO3, claro, vem mais um oxigênio com 6 elétrons e ele pode, então, emprestar esse outro par de elétrons. Mas ele só pode emprestar o par de elétrons depois que ele estiver devidamente estável. E assim sendo, o número de elétrons que o enxofre envolve não vai ser somente 8, né? Porque ele já tinha 6, com mais o par de elétrons que ele vai emprestar para o oxigênio e com outro oxigênio. No geral, é como se ele tivesse 10 elétrons compartilhados, que ultrapassa a teoria do octeto, que seria apenas 8, tudo bem? Então, houve uma expansão na estrutura eletrônica do enxofre. E assim sendo, no sulfato de hidrogênio ou ácido sulfúrico, como queremos ver, H2SO4, o enxofre que tem número atômico 16, ele tem 6 elétrons na camada. O enxofre, o que ele faz? Ele vai adquirir estabilidade compartilhando os seus 6 elétrons, seja por ligações covalentes comum, ou seja por coordenada, e na valência com 4 átomos de oxigênio, né? Então ele vai compartilhar os seus 6 elétrons de valência com átomos de oxigênio. O oxigênio, por sua vez, que tem 6 elétrons na última camada, eles vão fazer uma união, ligações, desde que chegamos na forma molecular do H2SO4, né? E aí os átomos de oxigênio eles vão adquirir o octeto. Por quê? Porque eles vão compartilhar com o enxofre, seja por ligação covalente comum, ou seja por coordenada. Mas o enxofre, não, pois ele fica com 12 elétrons na camada de valência, dependendo do número de
átomos com que ele compartilha, fazendo o quê? Um elétron de cada um ou através do par de elétrons que ele empresta, né? Eu mostrei para vocês há pouco tempo a molécula do SO2, né? O enxofre adquire estabilidade compartilhando 4 elétrons de valência com 2 de oxigênio. Por quê? O enxofre já tem 6 elétrons. Está vendo aqui o vermelho? Ótimo. Então ele compartilha um elétron, outro elétron com oxigênio. O oxigênio aqui, ele fica estável. São 2 elétrons, não é? Ótimo. Acontece que existe um segundo oxigênio. Então, esse par de elétrons, ele é oferecido na condição de ligação coordenada, mas não deixa de estar compartilhado. Está compartilhado, quer dizer, ainda faz parte do enxofre. Então, seja através de ligações simples, ou seja através do par de elétrons, de forma que o enxofre, aí, ele adquiriu a estabilidade, mas com 4 elétrons na camada de valência, enquanto o oxigênio apenas com 2 elétrons, tá certo? Professor, e se existir a contração do octeto, a diminuição, como é que isso acontece? Bom, é que ocorre nos elementos que estão lá no segundo período em diante, principalmente nas moléculas que apresentam elemento químico berílio ou boro, além de alguns óxidos de nitrogênios, mais coisas muito raras. E assim, vamos usar o alumínio, ele quer o quê? Ele está lá, ok? Então, no segundo período, apesar de estar no grupo 3 da tabela, mas está no segundo período. E X é um halogênio que está lá no grupo 17 ou na família 7A. São exemplos de onde ocorre a contração do elemento químico, quer dizer, no período da tabela periódica. Então, o alumínio. O alumínio tem número atômico 13 e, com certeza, ele teria 3 elétrons na última camada. Ok? Então, para se ligar cloro, que tem 7 elétrons na última camada, cada cloro precisa de um elétron. Ok? Cada cloro precisa de um elétron. Sendo assim, existiria, aqui, ó, cada cloro se estabilizou com 8 e o alumínio apenas com quanto? 6 elétrons, porque ele compartilhou com o cloro. Ele já tinha 3, com mais 3, 6. E a regra do octeto não fala que são 8 elétrons? Então, se o alumínio estabilizou com 6, é porque existiu o que chamamos uma contração, ok? Do octeto, né? Nessas moléculas, através desses elementos químicos que ocorre contração, vejamos, precisamos conhecer o que seja uma carga formal de um átomo. Carga formal de um átomo é a carga que o átomo teria se as ligações fossem perfeitamente covalentes e o átomo tivesse exatamente metade dos elétrons compartilhados nas ligações. E aí? Logicamente, a carga formal que estiver mais próximo de zero será a que possui maior probabilidade da existência real. É bom lembrar que para a gente trabalhar com o cálculo da carga formal, precisamos conhecer a seguinte fórmula. Carga formal seria igual a quê? V, o número de elétrons da camada de valência do átomo livre, quer dizer, o número de elétrons da última camada. L, o número de elétrons presentes nos pares isolados, porém não ligantes, do átomo na sua estrutura. E o S, o total de elétrons compartilhado pelo átomo na estrutura. Então, tem aqueles que não se ligam e tem aqueles que compartilham-se entre si, né? Os que compartilham a gente vai chamar de S e os que não compartilham a gente vai chamar de L. Seguindo assim, um exemplo. Considere as seguintes possibilidades da estrutura de Lewis para a molécula do SO2. Então, olha aí. Estrutura 1, estrutura real. Vamos ver? Você viu que o oxigênio
ele tem compartilhamento de dois. O enxofre compartilha 2 elétrons, elétron a elétron, com um oxigênio. E o outro, um par de elétrons. No geral, o SO... E agora, o que nós vamos ver? Que segue a regra do octeto. Como assim? Na estrutura 1 é correta e não a estrutura 2. Por quê? Se as duas ou mais estruturas de livros possuem, para uma molécula ou íon, a estrutura que possui maior probabilidade de existência real é aquela que apresenta a menor energia possível, ou seja, a carga formal dos elementos tende a zero. Ótimo. Então vamos lá, sabendo que o oxigênio, 6 elétrons na última camada, tá bom? Camada de valência. Enxofre, também 6 elétrons na camada de valência. Na estrutura 1, o L, vocês viram que seria o L, não é? São 4 elétrons não ligantes, né? Porque fica, 2 vão se ligar, 4 não se ligam. E nós temos 4 elétrons que podem ser compartilhados. Com isso, a carga formal zero, 6 menos 4 mais a metade de 4, que é 2. Então, quando eu dá 6 menos 6, 0. Ótimo. Estrutura 1. O enxofre, ele tem 2 elétrons não ligantes. Os elétrons compartilhados, 8. Quando eu subtraio, olha lá, 6 menos 2 mais a metade de 8, que é 4, então 6 menos 6 também 0, né? O oxigênio corresponde aos 4 elétrons não ligantes, o S4 elétron compartilhado, também carga formal 0. Seguindo esse mesmo raciocínio, na estrutura 2 temos oxigênio, 4 elétrons não ligantes. Enxofre, 4 elétrons compartilhados. Quando eu jogo na fórmula, o que acontece? Carga formal 0. O enxofre, 2 elétrons não compartilhados, ou 6 elétrons compartilhados. Porém, o que acontece na estrutura 2? 6 menos 2 mais a metade de 6 é 3, que vai dar 5. 6 menos 5, 1. Então, a probabilidade maior é, ok, aquela que apresenta carga formal 0. Porque o oxigênio lá, ó, 6 elétrons não ligantes, 2 elétrons compartilhados e carga formal 1, menos 1, né? Porque 6 menos 6 mais a metade de 2 é 1. E aí você vai ter menos 1. Conclusão. A estrutura com maior probabilidade de existência real é a estrutura 1. Mesmo considerando que o enxofre expandiu. Tem momento que o enxofre vai estar com 10 ou até com 12 elétrons ao redor do seu núcleo. Beleza? Partiremos agora para o aprender fazendo. Vamos lá, ó. Qual das seguintes séries contém todos os compostos covalentes cuja estabilização ocorre sem que atinjam o octeto, né? Então, se não atinge, porque houve contração do octeto, tá certo? Será a letra A, onde nós temos BSL2, BF3, HBO3, PCl5. Então, olha, berílio, boro e fósforo. Então, seguindo direto ao assunto, podemos afirmar que é exatamente porque esses elementos, eles estão lá no terceiro período, ou no segundo período da tabela periódica. Então, aqueles que estão no segundo período, eles têm contração do octeto. Os que estão no terceiro, eles têm o quê? Expansão do octeto, né? E aí, explicando detalhadamente, os elementos berílio e boro, eles nunca seguem a regra do octeto. Portanto, os seus compostos também não obedecerão à regra do octeto. Em relação ao elemento fósforo, o composto PCl5 não segue a regra do octeto.
Por ser da família 5A, o fósforo possui 5 elétrons na camada de valência e, ao se ligar com o cloro, atinge 10 elétrons, ou seja, não obedece ao octeto. Então, só lembrando, é isso? Só lembrando que o berílio tem número atômico 4, então ele tem 2 elétrons na última camada. Então, se ele vai fazer BSL2, ele vai se ligar com o cloro, que o cloro precisa de 1 elétron, olha aí. Logo, ele não vai ficar com, digamos, 4 elétrons, ele vai ficar com 6 elétrons na última camada, portanto, havendo uma contração de volume. O fósforo tem 5 elétrons na última camada. Se ele se liga com 5 cloros, ele vai ficar com 10. Então, ultrapassando a regra do octeto e não obedecendo a regra do octeto. Olha? Partindo agora para um outro exemplo, vamos ajudar agora a você entender como acontece as ligações covalentes na estrutura do H2SO4. Né? Quantas ligações ativas se fazem presente no composto sulfato? Sulfato óxido, representado pela figura. Olha aí. Então, quantas serão? Quantas ligações dativas nós teremos? Porque o sulfato, ele constitui o H2SO4, né? Então, o enxofre, só relembrando, tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa de 2 para estabilizar. Então, com o oxigênio aqui, ó, geralmente, esse oxigênio com 6, ele faz uma ligação nativa, uma ligação comum. Porque esse oxigênio se liga com hidrogênio, fica estabilizado. Ao fazer outra ligação com outro oxigênio, o enxofre completou seu octeto, mas sobrou 2 pares de elétrons que não ligou-se. Então, como a estrutura é SO4, nada melhor do que o outro oxigênio, o terceiro oxigênio, ganhar esse par de elétrons para ficar com o octeto e assim, sucessivamente, o quarto oxigênio, tá bom? Onde, uma vez que o enxofre se estabilizou, ele está oferecendo um par de elétrons para cada oxigênio. Caracterizando, portanto, ele está perguntando quantas ligações dativas e quantas ligações coordenadas existem no composto quando você tem o SO4. Tá legal? E assim sendo, as ligações coordenadas são indicadas por seta. Observando a estrutura, podemos notar a presença de 2 setas indicando um tipo de ligação. E aí você verificar. O enxofre, ele tinha lá, ó, digamos, 2 elétrons, com mais 2, 4, 5, 6, na última camada. Então, ele, ao ligar-se com os 2 oxigênios laterais, ele vai ficar estabilizado, porque cada oxigênio entra com um elétron. Os elétrons do enxofre que sobrou, em pares, ele oferece a outro oxigênio. Portanto, se você olhar, o SO4, do qual representa o enunciado da figura, da questão, comprova. Professor, e quantas ligações ao total covalentes aconteceram? Aí eu diria, a ligação covalente simples. Foram quantas que aconteceram aqui nesse composto? 2 do enxofre com oxigênio e do oxigênio com hidrogênio. 4 ligações. E quantas ligações dativas aconteceram? Então, 2 ligações. Agora, é verdade que, se você pensar no enxofre, que ele tinha 6 elétrons, compartiu com 2 hidrogênios, constituiu o C8. Envolveu mais 4 elétrons, porque um par para 4 cada oxigênio. Então, significa dizer que
os elétrons da última camada que foram comprometidos na estrutura do SO4 foram 12 elétrons, porque você caracterizou 8 ao se ligar os dois oxigênios aqui, e quando trabalhou um par com o terceiro oxigênio, outro par com o quarto, você ficou associando os elétrons dele com os do oxigênio, na sua eletrosfera, ele ficou com 12 elétrons. Quer dizer, houve uma expansão na estrutura do enxofre, não é isso mesmo? Então, o que nós abordamos aqui para vocês, meus caros alunos? É saber que para determinados compostos químicos que representam as substâncias são o quê? Os tipos de matéria que existem na natureza. É necessário conhecermos em cada elemento químico o seu número atômico, fazer a distribuição eletrônica e saber, na sua última camada, quantos elétrons existem disponíveis. Mas acontece que cada composto químico que representa a ligação, que representa as substâncias, ela já tem sua fórmula definida como CO, monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono. O que nós temos que entender é que, a partir do número de elétrons da camada de valência, que é a última camada, como essas ligações ocorrem? Como caracterizar que um elemento químico atingiu o seu octeto? E aí, no caso do monóxido de carbono, o que você viu? O oxigênio precisava apenas de 2 elétrons e compartilhou com ligações simples com o carbono. O oxigênio ficou estável. O carbono, com 4 elétrons na última camada, compartilhou somente... Então, o que fez? Ao compartilhou, ficar somente com 6. Os 2 elétrons do carbono, para atingir o octeto, vieram de onde? Conforme mostrei nos exemplos. É que o oxigênio, com 6 elétrons na última camada, quando ele compartilhou 2 elétrons com o carbono, sobrou 2 pares de elétrons na eletrosfera, na última camada do oxigênio. E aí, por que não emprestar esses 2 elétrons ao carbono para garantir a estabilidade dele? Porque faltavam apenas 2 elétrons. Aqueles elétrons que foram compartilhados 1 a 1, ok? 1 a 1, constituiu as ligações simples, as ligações covalentes simples. Aquela ligação que caracterizou o empréstimo de um par de elétrons do oxigênio para o carbono continua sendo uma ligação covalente. Porém, a ligação covalente coordenada. Mas à medida que ele emprestou o par de elétrons, todos os elétrons que foram envolvidos na ligação fizeram parte da última camada do oxigênio. Aí sim, ele ficou não com 8 elétrons na última camada, mas com 10. O que acontece? Geralmente existe contração do equilíbrio ou existe, digamos assim, expansão do octeto, tá joia? O enxofre pode fazer o quê? Ligações formando o composto SO2. Quando fez com SO2, ele fez apenas uma ligação dativa. Ele tinha 2 pares de elétricas, o enxofre pode fazer 2 ligações dativas. Quando ele fez SO3, fez 2 ligações dativas. Quando ele constituiu o composto H2SO4, por ter 2 hidrogênios fazendo ligações simples com oxigênio, então ele também utilizou 2 pares de elétrons não ligados com os outros oxigênios na estrutura do SO4. Então aqui nós falamos os casos, ok? Os casos especiais de ligações covalentes que podem acontecer em determinados compostos, principalmente quando o elemento que não é oxigênio ele está no terceiro período da tabela periódica, aí valendo
a expansão do octeto ou dos que estão no segundo período da tabela periódica, havendo uma contração do octeto. Valeu apenas? Agora, meu aluno, fique ligado que eu estarei voltando para fazer uma revisão e você se dá bem na sua atividade. Estarei de volta já já.